Há um povo lá nos confins da Ibéria que não se governa e não se deixa governar. A frase terá sido atribuída, ou a frase é atribuída a Júlio César, quando ainda antes de Cristo se pronunciava acerca daqueles que habitavam a Lusitânia, que mais tarde veio a consagrar-se como Portugal. Nós temos uma tendência fraticida de não respeitar a nossa história e de constantemente a subvertermos ou então atirarmos para o lixo do passado aquilo que temos dificuldade em explicar. A maior parte das pessoas, infelizmente, não celebra o dia 1 de dezembro. Algumas, inclusive, consideram que isto é uma chatice, o feriado calhar ao domingo e não à segunda-feira. Outros não sabem minimamente do que estamos a falar. O 1 de dezembro de 1640 foi o dia da restauração da independência de Portugal. No meu entendimento, deveria ser inclusive o dia de Portugal. A história é contada de uma forma muito simples e não tornando ela simplória, não é esse o objetivo, mas para que o vídeo não seja muito longo. Quando em 1578 dá-se a morte de Dom Sebastião, não existindo uma descendência para quem seria o próximo reino, quem vem a governar Portugal e a reinar Portugal é o seu tio-avô. Ora, governou apenas durante 2 anos e em 1580 existe aquilo que é uma golpada, porque Filipe II, o rei Filipe II de Espanha, que se torna a partir daí o Filipe I de Portugal, assume o reinado de Portugal e dá origem à dinastia dos Filipes, Filipe I, II e III. E praticamente durante 60 anos Portugal esteve sobre a alçada do reino de Espanha, a ser governado como sendo único e exclusivamente um reino. A 1 de dezembro de 1640, aqueles que são relatados como os restauradores, indignados com esta situação e com a força popular, tentam então restaurar a independência de Portugal. E ao restaurar a independência de Portugal existe um facto curioso no dia 1 de dezembro de 1640, porque um dos traidores à pátria, Miguel Vasconcelos, foi atirado pela janela por parte dos conjurados. Os conjurados atiraram-no pela janela. Esta semana nós também utilizámos janelas da Assembleia da República, e estou a brincar, não vamos atirar ninguém da janela, não venham já com a história de que nós estamos a apelar isto ou aquilo. Nós atirámos umas faixas, e a realidade é que hoje a restauração da independência deveria ser tratada com outra dignidade, mas deveria ser motivo de reflexão também numa altura em que a nossa independência, no meu entendimento, está muito colocada em causa, quando, tal como a liberdade, quando continuamos subjugados aos interesses de Bruxelas, que não elegemos, que não reconhecemos como rei, que não reconhecemos como Presidente da República ou como Primeiro-Ministro, mas que hoje em dia domina toda a esfera da nossa decisão, com as diretivas comunitárias que emanam para o nosso ordenamento jurídico e que nos obriga a cumprir, em troca dos acordos que determinam a entrada de dinheiro e de verbas através do PRR, etc, etc, etc. Numa lógica que já em 1640 existia. Na altura chamava-se Império, hoje tentam colocar como federalismo e tentam vir com esta lógica federalista cada vez mais acentuada e que o próprio governo português, nomeadamente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tanto gosta desta lógica. Portanto, se hoje estivéssemos em 1640 e os traidores fossem tirados pela janela, iríamos fazer muito bíceps e ficaríamos todos, certamente, com os braços muito duridos, porque há muito traidor à pátria por aí espalhado. E este vídeo era essencialmente para honra a Dom João IV, que depois da restauração da independência é o nosso primeiro rei, daí o cognome do restaurador. Honra a Dom João IV, honra aos restauradores, honra a todos os conjurados e a todos aqueles que até hoje lutaram pela nossa pátria, que determinaram assim a nossa capacidade de autodeterminação, de independência e de ter as fronteiras mais antigas do mundo. É triste tantas vezes percebermos que temos um país tão belo e tão recheado de história e que mesmo assim a tentam desvirtuar e que aqueles que hoje lutam pelo seu país, pela sua independência, pela sua autodeterminação, pelo seu povo, pelas suas culturas, pelas suas gentes, pelas suas tradições, são vistos como os populistas, os fascistas e os perigosos, nacionalistas ou patriotas que estão em Portugal e que devem, segundo eles, ser exterminados. Cada vez somos mais aqueles que temos honra
e que sentimos que deve ser dada honra e glória aos nossos antepassados e que temos uma história fantástica e maravilhosa que não a podemos deixar morrer, nem a podemos deixar conspurcar para o futuro. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.